O livro é esse aqui, ó. Profecias do Fim do Mundo, lá na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, que só tem profecia reconhecida pela igreja, tá? Só aí visões que são reconhecidas pela igreja. Deixa eu ligar um pouquinho o ventilador, tá meio quente. Tá pensando, né, ontem, né, nessa questão, né, de que a guerra civil começa, né, ali em junho, julho, né, e que assim nos meses frios vão acontecer os massacres, né, isso é guerra civil. E eu estava pensando justamente isso, né, assim como no Brasil, essa é uma coisa que eu acho por observação, não posso dizer que o Senhor foi que mostrou, posso estar errado, mas tem muita lógica que eu vou falar para vocês. O exército sendo deslocado, marinha aeronáutica, as forças armadas deslocadas para o norte do Brasil, para defender a fronteira com a Venezuela, que está ameaçando entrar, né, justamente aí, invadir o território brasileiro para ir para a Guiana. Dizem que é território deles, né? Então estão ameaçando entrar por aqui, aí o exército vai para lá. Além de tudo, nós temos lá os Estados Unidos em Porto Rico, é muito perto desse pedaço ali, na América Central, uma base militar que foi reativada. E, assim, enquanto tem guerra lá em cima, começa a guerra civil aqui embaixo, o exército não está aqui, está lá em cima defendendo a fronteira, e começa a guerra civil aqui, né? No sul, sudeste, né? Certo? Bom, o exército não está aqui, mas que coisa melhor na Europa para acontecer do que estourar a Terceira Guerra Mundial, um país contra o outro, enquanto eles estão brigando nas fronteiras e até mesmo em outros países, em outros frontes e tudo mais, defendendo o seu país, para evitar que cheguem no país, estourar a guerra civil e o massacre exatamente nesses países da Europa, o massacre interno, quando o exército não está ali de prontidão, porque está defendendo as fronteiras do país, igual aqui no Brasil, né? Haverá uma terrível fome do céu, olha, que vai ser só falar aqui, eu sempre falo o nome dela, Marie-Julie, é a última parte da profecia dela. Haverá uma terrível fome do céu, o fogo cairá do céu e consumirá a comida de um país protestante com uma população muçulmana. Na França, durante 3 anos, as batatas apodrecerão na hora da semente, o milho não crescerá nem parará no meio do caminho. As frutas vão escurecer. Um verme vai comer o interior antes que atinjam o tamanho de um dedo. Um prodígio terrível acontecerá quando as tentativas de assassinato acontecerem e os crimes estiverem sendo cometidos. Aparecerá um arco-íris preto e azul. Quando os crimes estiverem sendo cometidos, choverá uma chuva vermelha que irá coagular em todas as casas e grudam como tinta. Ele cairá no chão, mas não será potável. Aparecerá então um sinal de terror. Uma cruz no céu se formará nesta chuva vermelha e levará as marcas de Cristo. Todos serão atingidos por uma marca de terror que não será apagada. Depois de 3 dias, a chuva passará todo o universo. A chuva de sangue cairá de uma nuvem extraordinária e coagulará na terra por 7 semanas. Uma terrível queima acontecerá da terra e enviará um calor sensível e um fedor venenoso. Ninguém deverá abrir suas portas ou janelas durante as 7 semanas. Então vai ficando pior, né? Você está vendo aí fome e praga vindo do céu para punir os ímpios, os iníquos. Bom, gente, nós também estamos na terra e a gente sabe que nós vamos passar no nosso pedaço também. Então aí as profecias dos castigos do céu. Aí, lá no livro do Apocalipse, já tinha dito que o Senhor ia enviar pragas e castigos do céu para punir a humanidade. E nós estamos vendo aqui alguns detalhes do que vai acontecer. Fogo caindo do céu, peste caindo do céu, sangue caindo do céu, pragas nas plantações. E país será esse, né? Protestante como a população muçulmana. Eu não sei, eu consigo lembrar aqui, consigo pensar aqui da Alemanha, né? Que país será esse, né? População protestante com população muçulmana. Protestante tem que ser, via de regra, um país aí que seja aqui europeu, né? E, bom, o protestantismo está ali na Alemanha e cada vez mais com população muçulmana, né? Que são os refugiados que estão vindo até hoje aí para a Europa, né? Inclusive,
Inclusive, Leão Lobo acabou de defender que a Europa tem que continuar aí assimilando também aí os refugiados, tal e qual Bergoglio. Bom, é cria de Bergoglio, o que a gente esperava, né? Ele é sucessor de Bergoglio em todos os sentidos. Era o candidato de Bergoglio aí, ganhou o candidato de Jorge Mário Bergoglio. Então, simples, né? Quando foi o candidato do Papa João Paulo II que ganhou, eis aí Bento XVI, né? Mas quando foi o candidato do Bento XVI que ganhou, bom, a Alemanha disse que não ia aceitar na eleição. Quando foi a eleição do sucessor de Bento XVI. Não, quando foi a eleição do sucessor do Papa Bento XVI, a Alemanha não aceitou, disse que ia se retirar, que ia dividir a igreja então, se não anulasse ali a eleição. Bom, eles muito bem anularam, depois saiu dizendo aí o tal cardeal que ganhou na época que ele tinha por livre e espontânea pressão. Não, ele falou por livre e espontânea vontade, ele não queria, que ele que renunciou, que ele não quis, mas ele era o candidato do Papa Bento XVI. E aí então quem sobe no poder? Jorge Mário Bergoglio. Está completa aí a invasão da igreja, consegue colocar um papa deles lá, um falso papa comunista até a última raiz dos cabelos. Desde a primeira célula do corpo até a última, comunista por inteiro, vermelho que nem ele só. Ele mesmo chegou a dizer que ele era da teologia da condenação. A gente fala essas coisas, tem gente na TV Nossa de Fátima que entra e diz que é da minha cabeça. Você então não lê jornal, não lê site da internet. A pior pessoa para defender o Bergoglio é um ignorante, que não leu nada do que ele falou, nada do que ele escreveu, porque isso é ele por ele mesmo. Então é gente que não está por dentro e só quer sair defendendo, ou até está por dentro e quer sair mentindo. É um dos dois, né? Ou é ignorante ou é mal intencionado, é uma das duas coisas. E então, bom, aí entrou Jorge Mário Bergoglio para a tragédia, foi o ponto alto. A teologia da libertação, ou melhor, da condenação, acabou de chegar ao poder naquela época, né? Então não é de se espantar que Leão Lobo, que era o candidato de Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco, não é de se espantar que ele continue o mesmo roteiro de destruição. Ele continua colocando bispos polêmicos por aí, que apoiam causas que a igreja desaprova, continua fazendo isso, é a mesma coisa, certo? Agora, recentemente, coitado, né, essa semana agora, essa notícia que ele transformou aí Santo Agostinho num teólogo da teologia da condenação, né? Disse ele que Santo Agostinho, né? Disse ele que Santo Agostinho falou que os pobres são não só um sinal de Deus sobre a terra, como também um sacramento. Não é? Onde está isso na teologia, né, de Santo Agostinho? Isso aí quem fala é a teologia da condenação. Tá ensinando errado também. Certo? Bom, meus irmãos, já tem aí padres, entre aspas, cardeais, entre aspas, melhor, cardeais e bispos, entre aspas, que é da turminha que criticava o Bergoglio quando o povo começou a não aceitar o que ele estava fazendo, e já começou a mesma cantilena. Primeiro, rei, Leão Lobo é nosso rei, e agora já estão começando a dizer, então, porque já percebendo que lá na Europa ele não está convencendo. É só no Brasil, né, que convence um monte de gente, né, que são convencidos pelos youtubers aí, que olha, é o que eu falo para você, ou são ignorantes, não sabem o que está acontecendo, estão bem intencionados, mas são ignorantes, não sabem o que está acontecendo, porque se soubessem, então, teoricamente, não falariam errado, teoricamente. Né? Ou são muito ignorantes, ou são muito bem pagos para fazer o serviço que estão fazendo, é um dos dois. O ponto é esse. Não se assume, não se aceita aí, né, nenhum tipo de crítica. A gente fala do Leão Lobo aqui, se você pegar esse vídeo aqui e colocar depois, pronto, chove canivete na cabeça do professor Emílio. A gente fala o que tem que ser falado, ele também é falso papa, é a mesma coisa. Jorge Mário Bergoglio, falso papa, Leão Lobo, falso papa, todo mundo que vier dessa dinastia aí, enquanto o senhor deixar, tudo falso papa. Agora, é difícil, é revoltante você ver ele usando as mesmas roupas que o Papa João Paulo II usava e que o Papa Bento XVI também, para mostrar que ele é conservador. Para posar, né? Porque o que ele está falando não é, o que ele está fazendo não é, mas o que ele está vestindo visualmente parece, né? É isso, né? Aí teve uma cena de um rapaz que foi beijar ali os sapatos do Papa.
Chegou lá, se ajoelhou e, em sinal de respeito, beijou o sapato do Papa. Sabia que tem isso? Sabia. Isso aí era uma tradição muito antiga, se perdeu, mas era uma tradição antiga. Rapazinho vestido ali, claro, da missa em latim, com certeza. E o Papa Leão Lobo, que não é criança, né? Não é mocinho, não tem 20 anos de idade, está mais tempo no mundo aí também, né? Ficou todo espantado. O que está acontecendo? Vai morder meu pé. Certeza que se fosse o Bento XVI agiria naturalmente, né? Se admiraria do respeito de uma pessoa tão jovem assim pela sua, né, pelo seu cargo, justamente pela sua santidade, né? Sua santidade de Papa Bento XVI, né? Mas não. Você vê que então aquele gesto do Jorge Mário Bergoglio beijar os pés dos muçulmanos aquela vez, ali não era só um gesto de humildade. Ele estava reconhecendo justamente o posto deles, a superioridade, a autoridade deles. Você viu como é que as coisas são? Viu só? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Nós teremos, então, grande fome aí, simplesmente caindo sobre vários lugares. Está citando aqui, aparentemente, a Europa, pelo que eu entendo aqui. O arco-íris preto e azul é bem impressionante também, não é? Enfim, fala que todos serão atingidos por uma marca de terror que não será apagada. Depois de 3 dias a chuva passará todo o universo. Então, a gente tem que se preparar, porque o quadro não é bom, não é bonito, é realmente preocupante, e eu fico me perguntando até onde nós estamos prontos e preparados para tudo isso que está vindo por aí, e a resposta que eu encontro é que nós não estamos prontos como deveríamos estar. E precisamos, o mais rápido possível. Eu estou terminando o Manual da Confiança. Ficou muito bom esse livro, hein? Muito bom. O livro desse mês um deles é o Manual da Confiança, o outro é o Saltério Nossa Senhora Segundo São Boaventura, ficando muito bom também. E são 150 salmos, só que curtinhos, né? Que São Boaventura escreveu para Nossa Senhora, se inspirando nos salmos, né? Realmente do Antigo Testamento, né? Do livro dos Salmos. E nós temos também aí o calendário, né? A agenda permanente, né? Católica aqui da paróquia, né? Tudo coisa boa. E esse da confiança vai gostar muito, com muita oração, muitas passagens, muitas frases aí das Sagradas Escrituras e santos, enfim, para fortalecer a nossa confiança, porque ou a gente confia no Senhor, meus irmãos, ou a gente vai naufragar feio. Lembra, para terminar, que o Senhor estava no barquinho lá dormindo, enquanto o mar estava quase cobrindo lá, né, a tempestade quase acabando com o barco, né? E os discípulos apavorados, né? Ele foi acordar o Senhor e, olha, o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor levanta e manda simplesmente o mar se calar, a chuva, a tempestade parou. E aí eles ficaram bobos, né? Quem é esse que até o céu e o mar obedece, né? Tempestade, o mar obedece. E o Senhor chamou a atenção deles que eles não tinham fé. Porque enquanto o Senhor estiver conosco no barco da igreja, ou talvez melhor dizendo, enquanto nós estivermos no barco do Senhor, na barca de Pedro, que é o barquinho da igreja, o Senhor está conosco e nada pode nos atingir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso que tem que pensar, ter muita fé e confiança. Próxima vez vai ser pior, vai ser a peste ardente, da Marie Julie também. Poxa vida, essa moça não tem muitas profecias felizes. É que a felicidade é depois, né? Na hora que Jesus voltar de verdade, né? Porque primeiro é o anticristo, né? Primeiro é aí a grande tribulação, depois o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão, vem São Pedro e São Paulo do céu, constituem o último Papa válido Pedro dos Romanos, ele reorganiza a igreja rapidinho, e aí já volta Jesus, aí que é felicidade, depois que você passar pelo juízo final e estiver do lado direito do Senhor, né? Por enquanto, aqui é um mar de lágrimas, é o que a gente reza justamente no Salve Rainha. A igreja sabe a igreja ensina essas coisas. Mas hoje em dia já não está se ensinando mais. O sujeito chega para mim e diz assim, eu sou católico, eu confesso tudo, e até fala isso para ficar claro que ele é católico.
Eu confesso tudo. Ele começou assim, falando assim, você sabe que eu não tenho muita religião, né? Eu sou católico, eu confesso, eu vou à missa, tudo, mas eu não acredito em vida após a morte. Para mim não existe. Isso é assim, acabou. Bom, então já está excomungado da igreja, porque isso é dogma de fé. Você está entendendo? Então também não se prepara. Então vamos aproveitar. Mas aí a gente tem duas coisas para falar, né? Primeiro, o Papa dele ensina isso, então, E a segunda coisa bom, e cadê os padres, né? Que já mudou a turma aqui e continuam não ensinando o básico, novíssimos do homem, o básico. Então, é assim, muda as caras, né? O anterior não era tão simpático como os atuais são simpáticos aí, segundo dizem, não conheço, segundo dizem, aquela coisa toda, mas então, é isso aí, é que nem na mídia, é só na simpatia, né? Mas o conteúdo, né? O problema é o conteúdo. Pegou alguma fruta bonita? Uma fruta bonita, uma maçã, uma laranja bonita, você fala, nossa, que bonito, dá uma mordida, aqui tá gostoso isso, né? E você dá uma mordida, o negócio é aguado, não tem gosto de nada. Não está acontecendo isso. Muita gente que parece, né? Mas não é. Né? Tem gente que você falado, agora é o famoso Frei, né? Cada hora eles põem um famoso alguém, né? Agora é um famoso Frei aí, daqui a pouco é um outro famoso. Né? Vai cansando a beleza de um, eles vão pondo outros mitos no lugar, né? O sujeito deve saber que ele tem uma ascensão, ele fica um tempo, depois ele começa a cair e vem outro no lugar dele. Tem um monte de outros aí só comendo pelas beiradas, esperando a hora de chegar lá em cima. A maior parte não vai chegar, mas algum deles vai ser escolhido aí para substituir o outro que está em queda, ou deu algum escândalo, ou por aí vai. Lembra do indivíduo lá da piscina, justamente na sala da casa dele. É unanimidade, né? Vou contar para você, tá entrando mais. Eu vou contar para você, bichinho da noite. E eu vou contar para você que hoje em dia tem gente que se você falar desse cara, mesmo com tudo que foi falado, acha que é mentira.